Seja muito bem-vindo a esse episódio do Fórmula Empresarial Cast, onde eu convidei uma pessoa que é perita em registro de marcas e patentes. Se você tem problema na sua empresa, ou já teve, ou se não tem, vai ter por não ter registrado a sua marca, esse podcast é para você ou para aquele seu amigo que você sabe que ele está rodando uma operação, mas não tem uma segurança jurídica ainda na marca dele. E eu estou aqui com o Henrique, seja muito bem-vindo aí, Henrique. Dá um alô pro pessoal, fica à vontade, se apresenta, amigo. Boa, maravilha. Primeiro, obrigado, Fernando. A gente se conheceu já faz um tempinho, aí a gente troca figurinha desde então. Sim. Pô, super honra aí estar falando e compartilhando um pouco da história aí. Não só de rede de marca, né, mas vendas, marketing, tudo, né? Então, rede de marca é o serviço final, é nosso carro-chefe. Mas eu gosto sempre de abordar os outros temas também, né? Porque, cara, tudo envolve vendas, envolve gestão, envolve cultura. Então, eu sou super fã seu aí, a gente troca muita coisa, volta e meia te chamo para pedir conselho aí, então, cara, é super legal estar aqui, espero agregar aí pra galera. Legal, cara, que massa. Obrigado aí por ter aceito o convite, eu acho que é super pertinente ao assunto de ser empresário, né? Dentro dos nossos eventos, eu vejo assim que de 100, 150 empresários, a gente está falando que 5% ou até menos, às vezes, dependendo do nível de consciência daquele público, tem o registro de marca. É um negócio assim que alguns não dão importância, outros não têm tempo para parar para pensar, outros nem sabem que precisa ou que devem fazer isso, né, cara? Então eu quis te convidar aqui, até para a gente gerar esse nível de consciência, ver os percalços que eles podem ter por não ter esse registro de marca e a gente entender sobre isso. E aí eu quero que você fale um pouco da sua história aí, da MoveOn em si, como é que ela nasceu, de onde ela surgiu. É uma empresa hoje que você falou que já fez registro de marca de mais de 8 mil pessoas, né? Então tem track record aí para compartilhar. Tem. Não, felizmente tem sim. Cara, bom, antes de mais nada, né? Então, eu sou de Rio do Sul, cara, perto de Blumenau, né? Me apresentando brevemente. Mas moro em Floripa há 10 anos, vim na época fazer faculdade e aí as coisas andaram naturalmente aí, criamos uma empresa, a MoveOn a gente criou ainda quando eu estava na faculdade, então eu tenho 27 anos. Acho que eu estava na 7ª fase, era novo ainda. E, cara, eu costumo sempre, quando eu falo da história da MoveOn, trazer a história real e não inventar, né, uma história fictícia, cara. Então, sendo muito franco, cara, na época eu era universitário, né, trabalhava em escritório de advocacia, né, como aquele estagiário que faz 8 horas, 10 horas, quanto que precisava, aprendia muito. E a gente começou a empresa de forma bem despretensiosa, para ser sincero. Então, a gente viu um problema no mercado de rede de marca. Eu e o Inácio, né, meu sócio, somos os 2 fundadores. Na época, a gente aprendeu sobre rede de marca na empresa júnior da faculdade. E a MoveOn surgiu de uma conversa de bar, né, os dois, né, fazendo direito, mas a gente tinha, né, uma veia empreendedora e não sabia. E, cara, o que a gente sabe fazer? Brincando, realmente, o que a gente sabe fazer, né? 2 caras de 22 anos. Nasceu depois de quantas cervejas a ideia, né? Porque a bebida entra e as ideias brotam. Então, e aí a gente falando, cara, a gente sabe registrar a marca. E a gente começou a ver que, cara, é um serviço que você consegue gerar muito valor para o empresário. É algo que, cara, dá muito problema quando a pessoa, né, não registra a marca e descobre da pior forma possível depois, recebendo a notificação. A gente viu o espaço de mercado também, então é um mercado que ele é muito mal falado e com razão, tem muito golpe. Como outros mercados no Brasil, muito golpe, boleto falso, empresa dizendo que a tua marca vai ser registrada, mas você tem preferência. Então, também por esse contexto, a gente viu essa oportunidade. E a gente começou a executar, vamos testar, o risco era baixo, a gente investiu para criar um site, né? Já tinha uma visão de ter um negócio online. E foi a primeira grande lição também, né, cara? Que é não esperar ficar tudo perfeito para começar. Então, a gente começou a executar e entendendo, né, quais eram as nossas bases de negócio. Então, cara, vamos atender muito bem o cliente, vamos fazer um serviço diferente, né, gerar valor para o cara. E a gente também aprendeu que, cara, você executando as coisas surgem, você aprende na prática, né?
você não consegue prever tudo, né, no campo da teoria, e a prática te dá vários tapas na cara, né? E foi indo, cara. Hoje a Movon tem 5 anos e meio já de mercado, a gente passou já dos 8 mil clientes. Hoje a gente já está também trabalhando, né, num ecossistema de ter outras soluções, então a gente não se restringe só a rede de marca, cuida de processo de patente, desenho industrial, outras questões relativas à propriedade intelectual, né? E também hoje a gente tem um escritório de advocacia que também ajuda os empreendedores com outras soluções, né? Então, assim como rede de marca, que muitas vezes o empresário tradicional ele sabe da importância quando teve algum problema, mas isso acontece com contratos da empresa, precisa tomar um problema com o cliente para entender que o contrato de prestação de serviço tem que ser bem feito, precisa dar um problema com o sócio para entender que ele precisa de um acordo de sócios, né? Então, a gente busca também ter outras soluções, né, vinculadas ao direito, de certa forma, que é a nossa base de formação, para, cara, realmente ajudar o empresário que mata 5 leões por dia, né? Sim. E a gente sabe que no começo o cara olha financeiro, olha gestão, olha vendas, olha tudo e naturalmente o cara não vai parar para pensar no risco de marca, né? Não dá para também culpar o empresário que tem diversas outras coisas e desafios para lidar, que né? Tá então preso no operacional, fazendo a empresa funcionar. Exatamente, e aí como é que ele vai estruturar, né? Organizar. É normal. E o empresário, ele não se preparou para ser empresário, né? Então, ele não sabe o que precisa efetivamente. Ele vai lá, vai executando conforme... É muito reativo. Conforme aparece o problema, ele reage. Nunca é preventivo, nunca é proativo o negócio. Exato, cara. E eu busco, apesar de eu ser dono de uma empresa de rede de marca, eu ser advogado, eu busco ter uma visão, cara, bem realista e franca de negócio, né? Então, até para os meus clientes do escritório, eu falo, antes de eu ser advogado, eu sou empresário. Então, logicamente, eu tento explicar, cara, se você tem o budget, que inclusive não é alto, mas se você tem essa verba, vale a pena investir na marca, já registra, porque depois, se você tem um problema, geralmente é um problema muito grande, em que o prejuízo é muito grande, mas também ter o pé no chão e entender que o empresário primeiro tem que validar o negócio, validar o produto dele, né? Eventualmente, o budget reduzido não é todo empresário que tem já um valor para botar no negócio, muitos não têm, né? Então, cara, entender que às vezes ele precisa primeiro investir em vendas também, entender quem é o cliente dele e depois que a roda gira, né, começar a arrumar casa. Acho que o grande problema é o empresário que vai sempre adiando coisas que ele não quer resolver. Né? Então, o empresário, no geral, não quer falar de risco de marca. Né? Ele fala, não tenho dinheiro para o registro de marca. Ele aparece com uma Porsche. Não tenho dinheiro. E aí foi viajar para Paris. Aí, cara, olha para sua marca, olha para sua empresa. Exatamente, cara. E ainda mais hoje no digital, né, cara? Então, a demanda de registro de marca são os números do INPI, né? O órgão do governo, onde você entra com os processos de registro de marca. Os números mostram, a cada ano aumenta cada vez mais o processo. E a necessidade está cada vez maior. Né? Então, dando um exemplo muito concreto, cara. Pega anos 90, anos 80, se tinha um restaurante aqui em Floripa, um restaurante na Bahia com o mesmo nome, cara, tão distantes, são negócios locais, um restaurante naturalmente... Eles nunca iam saber que um existia aqui e outro lá, né? E mesmo se descobrissem, cara, não existe um grande problema. Sim. Agora, hoje em dia, no contexto de hoje, ainda não são concorrentes diretos, mas eles disputam a mesma página do Instagram, o mesmo @, o mesmo perfil ali no TripAdvisor, né? O Reclame Aqui que vai para um e é para ir para outro, o Glassdoor de colaborador que reclama da empresa de uma e vai para outra sem querer. Então, hoje em dia, cara, mesmo você não tendo uma concorrência direta com aquela empresa, se o seu negócio é local, mas por toda a questão de marketing, posicionamento digital, existe esse choque hoje em dia que não existia antes. Sim. E isso aflora cada vez mais, cara. E as plataformas grandes estão vendo isso. A Hotmart hoje tira teu produto do ar se alguém diz que aquela marca está registrada por outra pessoa. O Mercado Livre agora, para você ter um selo ali específico, você tem que ter a marca registrada, você tem que comprovar que aquela marca é sua. Então, as próprias plataformas entendem porque, no fim, tem um embasamento jurídico por trás. Né? Então, existe um porquê do registro da marca existir, que é para proteger o consumidor. Então, o Fernando tem um restaurante X, não é para proteger o Fernando por si só, mas o cliente do Fernando. Então, se eu estou procurando o seu restaurante, é o seu restaurante que eu vou encontrar. Eu não vou parar em outra empresa por engano e, às vezes, consumir um serviço ou um produto ruim. Então, a grande razão da existência do risco de marca, na verdade, é para proteger o consumidor e garantir que
aquela empresa que ele está procurando é a empresa que ele vai encontrar, e não só o empresário por si só, entendeu? Legal. E é uma baita visão. Eu não tinha essa visão ainda que as plataformas estão exigindo, mas é até uma maneira de tirar uma dor de cabeça para eles, né? Para ter 2 pessoas, 2 reclamações. Então, a própria plataforma, como o Mercado Livre, entende que se a pessoa já registrou a marca, essa pessoa ela se preocupa realmente com a empresa. Ele não é um aventureiro, que geralmente já é uma pessoa que, cara, eu quero fazer isso aqui para dar certo, então eu tô me precavendo de todas as coisas. Uma pergunta até que me surgiu aqui que eu quero saber. Até onde eu posso chegar se eu tenho uma marca registrada, por exemplo, se eu vou lá e registro uma marca e eu vejo outras pessoas usando, ou restaurante, como você falou, eu registrei uma marca lá, vamos falar, restaurante Talaia. E aí eu vejo que existe um restaurante Talaia em outro lugar que essa pessoa já tem a URL do restaurante Talaia, ela já tem o Instagram do restaurante tá lá e ela tá funcionando. E talvez ela tenha começado até primeiro do que eu comecei. Ela já tem um CNPJ com uma razão social com esse nome. Só que eu vou lá e registro a marca e tô funcionando aqui 1, 2, 3 anos com esse registro de marca. E aí eu descubro que ela existe. O que eu posso fazer para puxar essas informações ou para me blindar, talvez, ou para não ter mais essa competição? Porque eu já ouvi dizer que se a pessoa registra a marca, mesmo que ela funcione depois que ela abriu, que a operação dela é depois, ela ainda pode requerer aquilo, todo esse leque de coisas que eu trouxe aqui, talvez outras. Queria que você explicasse um pouco sobre isso. Boa. Vamos lá, cara. Nessa hora que quem não é do direito, cara, o empresário e as pessoas que são do direito querem matar o profissional de marca, o advogado por si só, porque a gente sempre vai naquela questão que depende muito do contexto, porque realmente depende, tá? Qual que é a regra geral, né, Fernando? Até um ponto importante que até corrobora aquilo que eu trouxe antes do registro proteger o consumidor, né? Então, a ideia é que se eu procuro o restaurante Talaia, vai ser esse que eu vou encontrar. Dito isso, é possível que existam empresas com o mesmo nome, né? Não a mesma marca no sentido de ter a mesma logo, né? A mesma identidade visual, que daí a gente já entra numa seara de direito autoral, mas de ter o mesmo nome, desde que estejam em ramos diferentes. Então, a gente tem vários exemplos clássicos, né? Talvez o exemplo mais conhecido é a Veja, né? A gente tem a revista Veja, tem a Veja Produtos de Limpeza, por exemplo, né? Dentre outros ramos de atuação. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Que são classificações no registro da marca diferente. Exatamente. Então, quando você entra com o processo de registro, você define qual é a classe ou as classes, né, que a sua marca vai estar registrada. E dentro daquele ramo de atuação, dentro daquele nicho de mercado, você tem exclusividade. Entendi. Né? Tanto que, por exemplo, existe um move on, por exemplo, né, de outros ramos. Academia, Fitness, por exemplo. Exatamente. O que pra gente não é o menor problema, porque é um público totalmente diferente. Então, nunca atrapalhou e não é um problema. Né? Mas qual que é a regra, cara? A regra é que quem entra com o pedido primeiro tem a preferência. Então, tem alguns casos, aí por isso que eu digo que depende. Tem alguns casos, previsões legais, que você consegue alegar, por exemplo, um direito de precedência, que é você dizer que exerce a marca há mais tempo, então você consegue, digamos assim, furar essa fila de preferência. Mas aí você já tem que cumprir alguns pré-requisitos, então você comprovar que você usa a marca há pelo menos 6 meses antes daquela pessoa ter protocolado, aí aquela pessoa também vai poder demonstrar por quanto tempo que ela usa aquela marca. A própria má-fé, muitas vezes, né, ela é muito investigada no próprio processo judicial quando a discussão é judicializada, então entender se tinha algum indício de que aquela pessoa, né, de má fé copiou, algo assim. A pessoa quer registrar Coca-Cola, né? Ela entra lá, não, eu quero registrar Apple. Exato. Então tudo depende muito. E a gente tem algumas previsões na lei de propriedade intelectual que também você consegue, né, quando você tem um domínio técnico, explorar. Então tem algo que a gente chama de caducidade. Então, depois de 5 anos da marca registrada, se você consegue comprovar que aquela pessoa, aquela empresa, seja pessoa física ou jurídica, não usa mais aquela marca do jeito que ela registrou, você pode pedir a caducidade da marca. O registro vai ser caducado.
né? Então, é um outro caso que dá para fazer, tem direito de precedência. Muitas vezes você pode entrar com um processo administrativo de nulidade se, porventura, o NPI não deveria ter dado o registro daquela marca. E você, digamos que, né, pede para o NPI voltar atrás e tirar o registro já concedido. Então, tudo depende muito, cara. Por isso que a gente sempre deixa claro, e até o time comercial da Movon busca deixar isso muito claro para o cliente, que é o quê? Não um serviço como um serviço de despachante, por exemplo, em que se fizer com a Movon ou com a empresa do Fernando, o resultado vai ser o mesmo. Né? Então, existe muitas vezes uma estratégia por trás, você começa numa classe específica para criar um precedente, depois você abrir, né, as classes depois, a pesquisa de viabilidade antes é muito importante. Então, isso já também entrando na jornada do empresário, isso é o que eu busco também trazer muito para os meus clientes. Cara, às vezes você está contando centavos, você tem que investir em marketing, você tem que botar dinheiro para dentro. Às vezes o time não é o ideal, você consegue às vezes segurar um pouco mais, entra com o protocolo depois, mas pelo menos tenta já fazer uma pesquisa e entender se aquela marca depois vai poder ser registrada. Então, pelo menos isso. Né? Então, o que geralmente acontece? Cara, regimarca não vou fazer agora. Mas você consegue pelo menos ver se a sua marca vai poder ser registrada. Por quê? Porque se alguém quiser... então, o que acontece muito? Uma pessoa tem um restaurante tradição. Cara, restaurante tradição já é uma marca tradicional, já tem muito, não vai passar, não vai ser registrado. Sim. Então, cara, pelo menos tenta já entender que esse nome depois vai dar para registrar. Porque você, nesse meio tempo, vai investir na rede social, você já vai estar ali no seu network, no boca a boca, que a gente sabe que é muito importante ainda, né? Você já vai estar trabalhando com esse nome, depois trocar tudo, refazer uma nova marca, comunicar para os clientes, para os parceiros que mudou, mas o dono ainda é o mesmo, a qualidade se mantém. Pô, já é uma dor de cabeça por si só. Então... E tem um apego emocional pela marca dos clientes, né? Eu já vi isso acontecer, pessoas que tiveram que mudar o nome por algum fato e falar que os clientes, cara, mas eu gostava daquele nome, eu me identificava com aquele nome, e perderam muitos clientes nessa transição, mesmo divulgando. Cara, somos os mesmos donos, é a mesma cultura, é a mesma entrega, a gente só mudou o nome. Mas eles sentiram que vários clientes se desconectaram da marca. Aí a gente já entra, né, em toda a questão de brand, né, de toda a questão subjetiva da marca muitas vezes, né, que, cara, é um investimento que no começo da jornada, achava besteira, hoje em dia eu já entendo, cara, o que é você investir numa marca, né, forte, uma marca boa, uma identidade visual que faça sentido, tem um porquê por trás, então... A gente, inclusive, fez o rebrand da Movon na camiseta, que ainda é a logo antiga. Não deu nem tempo de fazer as camisetas novas, é super recente. Legal. Né? Mas, cara, então tudo isso envolve muito, cara. E comunicar para os clientes, né? Sim. Cara, falar um para um e garantir que o cliente tem esse conhecimento de que a empresa é a mesma. Porque a reação inicial é você achar que mudou a empresa, é um outro dono e as coisas já não são mais as mesmas. A do site já mudou, então. A Movon do site já mudou? Já mudou, cara. Já mudou, tem todo um storytelling por trás, né? Então, a nossa identidade visual, a gente tem até um vídeo, depois eu te mostro até um vídeo explicativo. Então, a logo nova, ela busca trazer uma menção de uma medalha na questão da corrida do Regimarca, quem chega primeiro tem a preferência. Então, tem todo um storytelling por trás, os clientes gostaram bastante. Legal. E, cara, é um investimento que, às vezes, no começo, você... como é que eu vou investir um valor relevante para fazer com um profissional bom... Né? E me parece tão abstrato, tão intangível. O que vai mudar? A cor ser azul ou vermelha? E depois você entende, né, o porquê, o que tem por trás e como que isso tudo afeta na tua comunicação, no teu posicionamento com clientes, parceiros, etc. E no fim, a primeira, né, imagem realmente é que fica, né? A primeira... Sim. Então... Isso, cara, é muito verdade. Esses dias eu até trouxe de consciência para o time que o que é uma grande empresa, né? Se a gente parar para pensar e olhar num processo de modelagem, uma grande empresa nada mais é do que um storytelling bem contado, cara. É um storytelling. Então, o que você está fazendo com branding, com marca, é um storytelling. A Coca-Cola tem vários refrigerantes, mas por que ela é a Coca? Porque ela conta... o storytelling dela, do Natal, da família, etc. Você pega a Apple, é storytelling. Você pega todas as grandes marcas, a CIMED, você pega todas as grandes marcas. A pessoa, o dono, ele achou uma forma de contar uma história que conectou as pessoas, os clientes, aquela marca, aquele produto, aquele serviço.
e as pessoas compram aquela ideia e eles seguem aquela ideia. Sim. Então, esse lance do branding, o pessoal fala, isso é besteira, isso é moda. Cara, se você quiser construir uma empresa grande mesmo, não é de jeito nenhum. Não tem por onde fugir, né, cara? Cara, o que eu acredito muito, e eu fiz desde o começo, é exatamente contar a história da empresa, cara. Então, pensa, estava na 7ª fase, não tinha 22 anos. Naturalmente, você entra numa call com o cliente, ele já vê que você é novo. Então, o que eu fiz na época, cara? Cara, eu busquei falar a verdade antes de tudo. Então, e eu falava, cara, eu juro por Deus, eu chegava pro cliente e falava, olha, se você está procurando um profissional que tem anos de experiência de mercado, que já tem um background de milhares de clientes, etc., eu não consigo te prometer isso. Agora, eu explicava por que a gente surgiu, fazia o cara entender o contexto do mercado de marca, por que eu quis criar a empresa, por que eu acreditava nela, qual que seria o meu diferencial com ele. E eu fiquei surpreso, cara, que a verdade vendia muito, né? Positivamente falando. Né? Então, o fato de eu olhar no olho do empresário e explicar, cara, funciona assim, eu sou uma empresa pequena, mas a gente conhece do assunto, a gente estudou isso, a gente viu esse problema. E, logicamente, né, cara, você depois tem que entregar realmente, né? Então, não adianta você vender um sonho, né? Mas, cara, foi também uns grandes ensinamentos do começo, assim, né? Como que, às vezes, você não precisa também, cara, passar uma imagem que você não tem. Entende as tuas limitações, entende qual que foi o que fez surgir aquele teu negócio, cara, e você, às vezes, vai ficar surpreso como que isso gera de repercussão positiva no teu público final, cara. Legal, então, não precisa mentir, né, para conseguir efetivamente o cliente. Cara, legal. E quais são as estratégias que vocês usam de divulgação da empresa que mais dão certo para você? Aquelas que hoje você olha aqui e fala, cara, essas 3 aqui são as campeãs pra gente. Boa, cara. Legal. Até um dos grandes pontos que a gente conseguiu aprender desde cedo e até hoje a gente leva muito em consideração, e eu sempre trago muito isso, cara, entender muito sobre canais de vendas. Pra gente foi um grande diferencial. Então, hoje a gente já está num estágio de empresa que a gente já tem ali serviços recorrentes, mas até quando a gente se conheceu, né, eu até compartilhei contigo em determinados momentos, né, esse desafio, a gente trocou muita figurinha. Sim. Em determinado momento, cara, a gente tinha um monoproduto, que era o registro de marca, que não é um SaaS que você vai vender ali e todo mês o cliente vai pagar. Então, eu tenho uma meta X, bati a meta, dava dia 1º, começava tudo de novo. Né? É o vendedor sem história, sem passado, né? Então... Começou dia 1º, não tem o passado, vamos seguir. Exatamente. Então, a gente, né, patinava muito nisso. Então, depois a gente começou a olhar, né, num outro estágio para retenção, aumento de LTV, recorrência. Mas no começo, né, a gente, por também não ter background, abrir uma empresa e a gente foi estudando marketing, vendas, negócios. Mas nesse processo de criar uma máquina de vendas, que hoje a Movon tem, né, então hoje a gente tem um faturamento legal, sem recorrência, né, com investimentos e um processo comercial muito bem feito. Mas, cara, um dos grandes pontos que a gente entendeu que foi um diferencial e que a gente conseguiu aprender relativamente cedo cara, trabalhar em diferentes canais de venda. E isso eu vejo que é até muito dos erros do empresário no começo, principalmente. Então, o cara tem um serviço ou um produto, ele começa a anunciar no tráfego pago, começa a ver resultado. Cara, é tráfego pago. Ele só olha para tráfego pago porque dá um ROI, etc. E aí, tráfego pago, a gente tá falando de Google. Às vezes o preço do clique aumenta, já não deu ROI aquele mês, o cara não sabe o que fazer. Sim. Então, deu certo, mantém o que dá certo, lógico. Tem que gerar caixa, tem que ter resultado. Mas, cara, diversifica canal. Olha para parcerias. A Movon hoje é um case, por exemplo, de marketing de influência. Então, a gente entendeu que o brasileiro como um todo, ele é muito influenciado, né, por perfis, por influenciadores realmente. E a gente entendeu, cara, um determinado público de influenciadores que faz sentido com a nossa solução, que se comunicam com o nosso cliente final. Né? Então, também já entra aqui, né, você entender quem que é o teu cliente, né? Se é uma pessoa física, se é um empresário, se é uma empresa, qual que é o tamanho desse cara, qual nicho que ele tá. E, cara, testar diferentes canais.
Então... Mas hoje, então, é o marketing em si, vocês fazem tráfego pago? A gente faz hoje pouco tráfego pago, Pouco. A gente faz um pouco, mais até pensando em posicionamento, em mais topo de funil, nem tanto conversão final. Tá. Mas, cara, a gente tem diversos canais. Então, hoje eu tenho anúncio em canais de YouTube. Então, canais parceiros que fazem aquele anúncio, não anúncio de tráfego pago, mas... Não o ads, né, Exato. deles. Não é aquele que dá 5 segundos você pode pular. Mas é o dono do canal falando, explicando. Né? O cara, muitas vezes, é o nosso cliente, conhece o nosso perfil primeiro. Influenciadores hoje são um dos nossos grandes canais de venda. Então, a gente tem hoje grandes parceiros, são clientes nossos, são embaixadores nossos. Então, o pessoal do G4 Educação, ali o Alfredo Soares, por exemplo, é um super parceiro nosso que comprou, né, a nossa ideia do começo e foi um grande mentor também. Então, influenciadores, parcerias... Então, parcerias com agências de design, contabilidade, outras empresas também. Indicação de cliente, você tem um programa de indicação ativo de cliente, né? A própria revenda dos clientes também acontece. Então, cara, a gente trabalha hoje com, cara, acho que quase uns 10 canais de venda diferentes que geram alguma venda. Um a mais, outras menos, mas a questão é a gente começou a testar. O primeiro canal de venda que deu retorno, hoje em dia é um dos canais mais discretos. Se a gente não tivesse tido, querendo a nossa mentalidade de growth, né, de entender, cara, a gente precisa testar outras coisas, não só olhar o que dá certo e o que uma hora dá errado. Né? Isso fez a gente entender que, cara, você tem que estar, né, de certa forma, pulverizado em diferentes canais, porque naturalmente o canal muda. O influenciador pode, às vezes, começar a cobrar mais, o ROI já não faz tanto sentido. Sim. Né? Pô, o tráfego pago, aquele parceiro, às vezes não quer mais fazer parceria com você. Então, cara, você acaba diluindo o risco também. Uhum. Né? Você não bota todos os ovos numa cesta só. Legal. Tem até um livro que fala bastante sobre isso, que é o Tração, né? Esse livro é muito bom para falar sobre canais de vendas. Esse livro, cara, a gente tirou muita coisa desse livro, cara. Eu gosto muito desse livro. Já li mais de uma vez e ele dá muita aula nesse sentido, cara. Porque, lógico, né? Você tem que ter um produto bom, não é só canal de venda. Sim. Né? Mas, cara, com o canal de venda você consegue, às vezes, achar oportunidades de avenida de crescimento. Sim. Então, eu acho que esse foi o diferencial. A gente achou uma avenida de crescimento pelo marketing de influência que ninguém mais fazia. Mas como é que a gente fez isso? A gente leu, entendeu... Cara, pode ser que tenha uma oportunidade, vamos botar um budget que se a gente perder tudo certo, né? Mas foi nesses pequenos riscos que a gente toma no dia a dia que veio o resultado também. E você vê como a estratégia ela é viva, né? Nesse livro, por exemplo, ele dá lá 18 canais de tração da marca, canais de aquisição de cliente, mas ele fala quando você achar um para você focar naquele, espremer o máximo aquele. E aí você já traz meio que uma adaptação, mas deve espremer um pouco. Mas, cara, eu trago 10 e esses 10 vão sendo orquestrados simultaneamente. E até para quem tá ouvindo, para entender que, cara, eu achei um canal, primeiro eu espremo ele um pouco, fico bom nele, depois eu acho outro, porque senão a pessoa ouve aqui, não, ele falou que eu tenho que fazer parceria, dono do canal, influenciador, indicação, e aí eu tô jogando meu dinheiro para todo lado e daqui a pouco não dá. Tem que ter foco, né? Isso. Então, cara, você tá botando R$1.000 aqui e voltando 20 mil, você nunca tem que parar de botar dinheiro ali, Sim. né? Mas, pô, tá tendo 19 mil de lucro ali, né? Logicamente, na prática não é assim, mas tá sobrando bom dinheiro. Cara, bota 80% nesse canal, cara, traciona, aumenta, ganha cliente, mas não bota, às vezes, tudo. Pô, tira uma verba, tenta uma coisa diferente. Às vezes você tá tirando ali um ROI de 20, mas no outro você vai tirar um ROI de muito 40, mais. Você nunca sabe, né? E logicamente, né? A gente simplifica muito explicando, mas hoje a gente já entendeu também que o cliente, às vezes, né? A jornada dele não é viu num canal e comprou. Não é linear, né? Ele viu com o influenciador. Aí depois ele viu no YouTube, aí apareceu um remarketing no tráfego, aí ele chega no seu Instagram e te chama. Sim. Né? Então, os canais também tem toda uma estratégia por trás, né? Então, que é uma complexidade muito a mais. Isso a gente começou a perceber também muito na prática. Então, a gente começou a trabalhar com marketing de influência, influenciadores. E aí chegava um lead, cara, eu vi vocês no Alfredo, mas também vi no Bruno Vanenck, que é um outro parceiro nosso, super gente boa de anos, e eu vi vocês no canal tal. Então, até quando o vendedor ia botar no CRM a origem do... Ele não sabia nem qual era a origem. Precisava ter campo adicional lá da origem. Então tem isso também. Mas, cara, esse é um dos
acho que é um dos grandes ensinamentos que a gente colheu nas primeiras jornadas, assim, Massa. que as coisas estão muito mais conectadas do que você às vezes imagina. Que massa, legal, bom saber, é uma baita de uma visão massa. E, cara, uma outra dúvida que eu tenho aqui também, que eu acho que é legal, qual que é um caso, assim, que você já viu de dar muita merda porque a pessoa não registrou a marca? Um caso que vocês acompanharam, talvez até entraram numa briga, mas não deu certo, e você viu a pessoa ter um prejuízo forte por não registrar a marca. Cara, são tantos, que vai longe, assim. Já vi, por exemplo, um rapaz que chegou pra gente, né, como um lead e tinha uma startup, um produto muito bom, não vou lembrar com detalhes, mas um produto muito bom, já estava tracionando, né, já tinha ali um faturamento próprio, estava pronto para pegar um investimento legal que ia botar para outro nível, né, ia conseguir seguir um BP ali diferente. O investidor, cara, não tem marca registrada, não vou seguir. Não. E a marca estava totalmente inviável. E aí, pô, imagina meses que atrasou para depois ele voltar a tracionar. Porque ele teve que reinventar, fazer um rebranding da marca, lançar um outro nome, né? Total. E imagina, você tem até uma comparação que acaba sendo um clichê hoje em dia no mercado, mas eu acho uma comparação bem legal, bem didática, que é como se você fosse construir um prédio num terreno que não é seu. Sim. Né? Então, cara, é todo um processo novamente e o registro de marca ele fica muito nítido. O investidor olha muito para isso, cara. Então, você vai fazer uma due diligence na hora de captar um investimento. Cara, um dos itens que vai ter lá, com certeza, é o certificado de registro de marca. Né? Cara, pessoas que chegaram até a gente com e-commerce, que faturava milhões por mês, tinha uma página no Instagram de 500 mil seguidores, o cara bota 100 mil reais por mês em Google Ads e chega a notificação para ele, olha, esse registro aqui é meu, você está no meu ramo de atuação, eu tenho uma loja física, né, que beleza, um e-commerce de loja física, mas é comércio de um produto específico. Tô me aproveitando desse tráfego pago que você tá gerando, porque devia estar chegando coisa lá, mas Total. O cara de alguma forma falou, não quero mais. E cara, olha, você tem 15 dias para trocar tudo, senão eu vou entrar com uma ação judicial, né? E muitas vezes a gente até consegue ajudar o cliente. Então, quando é um cliente assim, o cliente ele já tem tanto a perder que ele está disposto a comprar a marca. Só que imagina, aí você paga 300, 500, depende do valor. Não é uma saída, por mais que o cara às vezes está bem, não é um valor que o cara quer ver saindo do caixa. Sim, total. Né? Cara, e por aí vai, assim. Mas os casos mais emblemáticos, na minha percepção, são de clientes e, cara, acontece, acho que uma vez por mês acontece algo assim realmente significativo lá. Alguém que tem hoje em dia, né, uma página de Instagram muito forte, cresceu muito no digital, tem uma marca e alguém já registrou aquela marca ali, né? Então, aliás, ele não tem a marca, né? Ele usa a marca, né? Sim. O registro, você tem a marca com registro. Mas, cara, e trocar tudo. E aí, imagina, você ter... Bom, você sabe melhor que todo mundo o trabalho que é, né? Os anos de esforço, empenho, tempo, dinheiro, para você começar a crescer um perfil, né, próprio no Instagram, alcançar seus 50, 70, 100, 200, 1 milhão de seguidores. Né? Cara, às vezes as pessoas olham e... O Fernando ali que tem bastante seguidor, pô, o cara deu sorte. A pessoa não sabe. 8 anos, cara. Produzindo conteúdo, né? Eu Trabalhando aquela marca, né? Martelando aquela marca, né? Na mente das pessoas. Eu já investi R$500 mil no Instagram, assim. Para alguns é pouco, para outros é muito, mas é um valor significativo. Então, cara, é o entra e sai de seguidor o dia inteiro. Se alguém quiser fazer um Pix de 500 mil, eu aceito agora, né? Então, quiser levar a marca aí, Mas, brincadeiras à parte, é isso, cara. Então, e muitas vezes é muito mais pega muito aquilo que a gente falou antes, cara. O que eu também vejo muito do empresário, além do prejuízo financeiro, que logicamente pega mais, mas a dor do empresário, cara, pô, Henrique, mas, cara, eu criei essa marca, eu realmente criei, né? Pô, eu já conheci, cara, trabalhei tantos anos, e aí é que tá o negócio, né? Muitos de pessoas, às vezes, que eu converso, falam, não, mas eu criei a minha marca e, enfim, eu criei ela não tem outra igual. Cara, olha o tamanho do Brasil. Sim. CNPJ no Brasil por ano, cara, são milhões que são abertos.
a probabilidade de, às vezes, ter alguma marca parecida no mesmo ramo de atuação é grande, porque esse é o ponto. A marca não precisa ser idêntica igual. Se você tem uma marca X e a minha é um pouquinho parecida, muda uma vogal, cara, isso já é o suficiente para você não conseguir o registro. Mas então, a fonética, às vezes, é a mesma. Cara, fonética, tradução. Então, eu já vi uma marca que foi negada porque tinha um concorrente que tinha, né, o mesmo significado, só que em inglês, só que a tradução leva em conta, e aí o UNP entendeu que, cara, confunde o consumidor, né? Então, é muita coisa. E é isso que o pessoal, às vezes, não entende. Sim. E acaba sendo cultural, nem só para registro de marca, cara. Acho que vale para tudo. O brasileiro, culturalmente, tende a pensar naquilo quando a bomba já explodiu. Total. E cara, e daí a gente já entra, né, numa discussão de poder judiciário, de demora, de etc. Então, às vezes, cara, depois para resolver, não é simples, mesmo tendo um bom profissional, você depende de um terceiro, depende de um juiz, depende de um processo administrativo no NPI que, cara, leva 3 anos porque eles recebem milhares de pedidos novos por mês. E até lá, você deixa de faturar? E tem uma coisa que eu vi, né? Recentemente a gente fez um rebranding do treinamento e a gente entrou com esse novo nome. E é um nome que a gente estava buscando aí há 3 anos, mais ou menos, 4 anos já, indo para o 4º ano, buscando um nome que conectava mais com o público. E aí eu fui atrás, pesquisei e, cara, cada vez tá mais difícil achar nomes, né? Porque tá todo mundo, todo dia, registrando. Imagina, você, há 5 anos atrás, não tinha 8 mil registros no mínimo, né? Porque 8 mil clientes que podem ter registrado 2, 3 marcas ali com vocês. Então, o que eu vejo é que cada vez tá mais difícil para registrar. Cara, vai chegar uma hora que vai ser quase que impossível. Então, se a pessoa pode se antecipar, e eu já perdi nomes por questão de semanas, tipo assim, não, vou fazer isso aqui. Coloquei lá, a pessoa começou a dar entrada no registro há 15 dias atrás, há 20 dias atrás. Eu falei, não acredito, cara. Poderia ter me antecipado. Então, tem que se antecipar. O quanto antes eu tiver o budget disponível, eu tenho que fazer e garantir meu nome, né? Cara, tem... Total. Por isso, novamente, né? Então, é sempre uma questão do empresário primeiro entender. Primeiro de tudo, tem que entender as consequências e tomar as decisões conforme o empresário entende que é a estratégia dele. Né? E tudo, né, na vida tem risco e retorno. Então, cara, mais de uma vez a gente teve casos, felizmente, dos que eu me lembro da Movon, todas as vezes essa história foi benéfica para o nosso lado, mas foi o quê? Cara, a gente ter protocolado 5 minutos antes um pedido e depois outra pessoa protocolou e aí você abre, né, os protocolos, né, são documentos públicos. Minutos antes. E tem ali a data e o horário. E a gente mostrou pro cliente, cara, olha só, 5 minutos depois essa pessoa registrou esse nome, o mesmo nome, né? Muda a logomarca, etc. Sim. E mais de uma vez, cara. Então, literalmente, às vezes, coisa de minutos, segundos, você pode perder a marca. Isso é muito doido, você parar pra pensar. Que loucura, Eu não sei se eu posso estar enganado, cara. Eu confesso que eu não fui atrás desse número, mas se eu não estou enganado, 2022 ou 2023, teve ali em torno de 400 mil protocolos num ano. Né? Então, se você... 365 dias no ano, você faz a conta quanto que dá por dia. Né? Então, cara... Dá 1.500 protocolos por dia de nome. Exato. E lembrando que cada vez aumenta mais. Sim. Né? Cada vez aumentando mais. Talvez hoje em dia já está em 2.000. Então, cara, o quão seguro você tá que não tem nada... Novamente, não é igual, é parecido. Sim. Né? Então, cara, é cuidar, assim, né? E aí a gente sempre volta. O empresário tem que entender para entender o risco que ele quer assumir. Henrique, eu tô, cara, sem budget, o meu negócio ainda não tracionou, não validou. Beleza, mas tenha ciência e já saiba que, cara, muitas vezes você pode precisar de um plano B quando você registrar a marca não puder. Então, já se acostuma com essa ideia, já previne, já tem, às vezes, outros nomes em mente, né? Mas acho que o pior, às vezes, não é o cara não entrar com o processo, mas é não saber disso. Sim. Então, acho que o importante é você ter uma consciência mínima para entender, porque... todo empresário que eu falo e conheço, todo mundo fala a mesma coisa. Cara, risco você sempre vai assumir. Você tem que entender quais riscos você quer assumir. Você quer assumir, boa. E, cara, como é que o pessoal te acha aí nas redes sociais, no Instagram, sei lá, site, onde vocês mais divulgam? Boa, legal, cara.
Bom, antes de mais nada, né, tem o Instagram da própria MoveOn, que é MoveOn Marcas. Então, lá, cara, modéstia à parte, o nosso Instagram é bem legal, a gente investe muito nisso. Então, Eu vi lá conteúdo, geração de conteúdo, vocês têm 64 mil seguidores tem ali, bastante né? gente, então a gente busca realmente trazer um conteúdo de qualidade, então, né, investindo muito nisso, abrindo outros canais, canal do YouTube agora a gente também começou, vai investir nisso. Legal. Tem o meu Instagram também, Henrique Gertner. Confesso que até o pessoal da empresa reclama que eu podia estar movimentando mais, etc. Mas tem o Instagram também. E principalmente é o Instagram, cara. A gente também tem um LinkedIn movimentado, mas hoje a rede social do Instagram é o nosso principal foco hoje, né? MoveOn, né? Que MoveOn, MoveOn, né? Que é uma expressão ali de seguir em frente, vá adiante, né? Que foi também um pouco o significado que a gente pensou na época, né? Então, aquele empresário que, cara, precisa dar esse próximo passo, arrumar casa, né? Então, cara, segue em frente, né? Tá no momento correto e a gente ajuda com tudo, assim, então... Boa, que massa, cara. Agora a gente tá chegando numa hora que é a hora que o público mais gosta aqui, que é a hora que eu começo a colocar o entrevistado em xeque mesmo, onde eu começo a fazer umas perguntas um pouco mais difíceis. Legal. Mas antes da gente entrar nesse momento, eu quero fazer a pergunta que é o propósito do nosso podcast, né? Que é, para você, um cara aí que tá nessa jornada empresarial já há um tempo, tem bastante estratégias que estão dando certo, já contratou muita gente, já teve que mandar embora muita gente, tem uma base de clientes legais e tá em constante evolução, cara, que eu vejo que você tá em constante treinamento, mentorias, tá rodando sempre o Brasil aí buscando. Cara, qual que é a sua fórmula empresarial de sucesso? O que você realmente acredita que para você dar certo e quais são os pontos ali que você pode trazer pro pessoal falar assim, cara, isso aqui é a minha fórmula. Pode ser que para mim dá certo, para outro não, mas para mim isso aqui é o que dá certo e que eu vejo que eu tô sempre seguindo esse caminho. Qual que é a sua fórmula empresarial de sucesso? Boa, cara. Legal. É difícil dizer uma só, né? Sim, pode trazer 2, 3, 4 pontos. Cara, esses pontos aqui são os meus, tá? Não é uma legal. Só, não. Fórmula é um composto. Perfeito. E aí é o seu composto que você vê que tá dando certo. Perfeito, cara. Trazendo realmente, né, pensando na nossa trajetória, no que deu certo pra gente, né? Então, até é legal também, acho, fazer esse disclaimer, né, de que hoje a gente vê muita gente, né, Instagram, internet no geral, que sabe tudo e a gente às vezes se frustra, né? Pô, o cara fala tal coisa, mas eu não... Então, eu acho que primeiro é sempre importante todo mundo ter um filtro, né, de entender que às vezes a fórmula do Henrique não é a fórmula de outras pessoas. E filtrar, né, o que é relevante, o que faz sentido. Cara, dito isso, acho que um dos primeiros pontos que a gente entendeu na prática realmente, e que é algo que eu particularmente acredito, algumas pessoas não concordam, acho que não é bem assim, mas é o que eu acredito, é que, cara, venda soluciona qualquer problema da tua empresa. Né? Em que sentido que eu digo isso? Cara, você trazendo dinheiro, com dinheiro, gerando caixa, tudo fica mais fácil. Né? Então, você tem alguns problemas, mas, cara, as tuas vendas estão acontecendo, você está conseguindo gerar caixa, tudo fica mais fácil para depois você investir numa consultoria, num profissional, num mentor para te ajudar com algum problema que você não conseguiria resolver sem dinheiro. Então, cara, nunca deixar de olhar, né, para a receita. Cara, e acima de tudo também acho que é a rentabilidade como um todo, cara. Então, você entender, né, formas de você não só trazer mais receita, mas como aquela receita se transforma em mais lucro, né? Então... A gente, por muito tempo, olhou muito, né, para novos clientes, essa máquina de vendas doida, e não olhava ali para retenção, como extrair mais valor daquele cliente, como gerar mais valor para aquele cliente, né, que o LTV é consequência. Então, esses são pontos que eu acredito bastante, que são os 3 R's, que até uma vez com o Alfredo Soares conversando, ele me marcou muito. Que todo empresário tem que ter os 3 R's, que é receita, né, então você vender, tá trazendo receita, rentabilidade, cara, ter uma margem maior possível para isso gerar mais caixa. E recorrência, você ter também uma recorrência, ter serviço de recorrência sempre é muito bom. Né? Então, dá uma paz de espírito bem diferente, eu sei muito bem disso. E, cara, trazendo um ponto a mais também, cultura, cara. Cultura.
Então, que é algo que é muito engraçado, assim, sendo muito franco contigo, quando eu abri a empresa, a gente começava a estudar, a entender, e eu via essa questão de cultura e tudo mais, eu achava que era tudo balela. E aí depois eu entendi o reflexo da cultura, que a cultura é você, né, entender qual comportamento que o seu colaborador quer seguir. A cultura te ajuda no teu posicionamento nas redes sociais, muitas vezes, o posicionamento como empresa, contratação. Então, e isso foi um diferencial para as contratações. A gente entendeu o que a gente queria de cultura, o manifesto de cultura dentro de casa, e a gente conseguiu começar a contratar melhor. Então, cultura, cara, eu também vejo que é algo que faz sentido, assim. E eu trago a minha experiência porque eu ainda converso com muitas pessoas que às vezes acham, pô, criar um manifesto de cultura, investir nisso, pô, besteira, o cara tem que trabalhar e não tem... cara, e não é bem assim. As pessoas têm perfis e você às vezes entende o perfil de pessoa, né, mais no sentido subjetivo, né, e você entende que determinadas pessoas, logicamente, presumindo que ela tenha a hard skill necessária para fazer o trabalho dela bem feito, mas que determinados perfis vão estar muito mais alinhados com o plano da empresa para o futuro, né? Então, cara, isso foi algo que depois que a gente investiu, entendeu e levou a sério, mudou completamente a empresa, cara. De verdade mesmo, assim. Tudo. Ambiente de trabalho, pessoas melhores, remuneração. Você começa a entender o que faz sentido remunerar melhor as pessoas, porque isso gera um resultado. Então... pensando, né, também em pessoas que querem crescer as suas empresas, né, querem achar, né, formatos de crescimento e como acelerar os negócios, eu olharia muito para isso. Hoje eu me arrependo de não ter olhado antes. Sim. Hoje até é bastante falado, mas eu sinto que às vezes as pessoas não levam tão a sério como deveriam. É assim, muito e eu era uma delas. subjetivo, né? Quando se fala em cultura, sem falar como desenvolver, tipo, um manifesto de cultura. Para quem não entende... Cara, é a mesma coisa falar, uma equação de Bhaskara. Ela bate o olho, cara, deve ser alguma coisa da matemática. Mas cultura, eu gosto de trazer, e a gente traz bastante no Fórmula, que nada mais é que o comportamento coletivo da empresa quando você não tá lá. Porque quando você tá, todo mundo anda na linha, todo mundo tá... E quando você não tá? Isso é a cultura, né? A cultura de um país... aquele país, ele funciona daquela forma e a pessoa para no farol ou ela não para, ela tem uma cultura de respeito ou de desrespeito, é cultural. E se você vai de um lugar para um outro país, você é obrigado a seguir a cultura deles. Você é obrigado, você não tem essa. E dentro da empresa é a mesma coisa, porque se você não segue a cultura, você é penalizado por aquilo. Só que se você não define qual cultura você quer, você tem uma miscelânea de pessoas. Aí você tem um mexicano, você tem um chileno, você tem um japonês, você tem o americano, o árabe. E, cara, cada um tem a sua cultura. Imagina a bagunça que não é aquele lugar, aquela empresa, né? E até pro colaborador, né? Então, pô, se você não dá clareza pro colaborador do que você valoriza, do que você espera, é difícil também exigir do cara, pô, você não agiu assim, mas onde é que tá escrito? Onde é que foi alinhado comigo que... nessa situação a empresa, né, quer que eu aja nesse formato. Porque às vezes você tem que tomar decisão, né? Então, cara, uma empresa que tem uma cultura muito forte, valores fortes de o cliente no centro, em determinada situação, pô, a cultura vai dizer, cara, não importa o que aconteça, né, o cliente está no centro, você toma a melhor decisão pensando na experiência do cliente. Outras empresas já têm uma cultura mais voltada... né, pro interno, pro colaborador. Então, às vezes esses valores se chocam, né? Então, como o colaborador age? É exatamente o que tu falou. E o próprio termo, né, cultura, às vezes gera esse reflexo de ser muito abstrato. Mas, no fim, é o comportamento, né? Como você falou. É um comportamento. Total. Lá vocês têm essa cultura de cliente no centro? A gente tem, cara. A gente tem alguns valores lá e a gente tem um valor que é o primeiro cliente e depois a gente. Legal. Então... a ideia, no fim, é entender, pô, essa decisão que a gente está tomando, ela leva em consideração o que vai fazer sentido para o cliente ou não? Então, isso nos guia muito. Guia em relação no que a gente vai investir, em garantir que o cliente está com todas a estrutura que ele precisa para ser bem atendido, né? Então, esse é um dos valores que a gente tem, e desde o começo. E foi uma das questões que voltou muito na essência da empresa.
Então, a gente abriu a empresa, né, por todo aquele contexto de a gente entender que o empresário contratava um serviço ruim, não era bem atendido, sofria golpe, não tinha transparência. Então, vamos fazer diferente isso. Né? Pensando muito no cliente, no empresário que não tem o conhecimento técnico. Legal. A gente tem aqui, não com com esse nome, né? Mas encantamento do cliente, é um valor para a gente. Que o cliente tem que ser impactado. Quando ele chega para consumir qualquer produto ou serviço dentro do ecossistema, cara, aquela pessoa tem que ficar feliz aqui dentro. Isso. Porque isso ela vai falar bem, ela vai levar isso adiante, over delivery, que é sempre entregar mais para o cliente. Não importa que você não foi contratado para fazer, se você pode, vai lá e faz para ele. Para ele, caramba, eu recebi muito mais do que eu contratei. Essa é a chave de um bom relacionamento, né? Quando você é surpreendido, você acaba querendo comprar de novo, você indica, você quer ficar perto. Agora, se você só recebe aquilo que você pagou, fala, legal, foi bom, mas não quero voltar, né? Show. Legal, cara. É bom saber isso aqui. Até anotei aqui. O Manifesto da Cultura. Achei legal esse nome, assim, de ter isso. A gente traz bastante, mas eu não tinha esse nome aqui. E agora eu quero saber, quais foram uma, duas, ou as piores cagadas que você já fez como empresário na sua vida, Henrique? Boa. Agora o pessoal vai aprender com seus erros. Boa, legal, cara. Bom, são algumas, né, cara? Então, e acho que é natural. Acho que depois que eu entendi, inclusive, que o erro vai acontecer e posso ter 5, 10, 20 anos de empresário, você erra e o erro te ensina muito, então isso é muito positivo. Cara, acho que uma das grandes cagadas, né, um dos grandes erros, foi num primeiro momento a gente não ter esse horário de cultura, então eu trago isso novamente porque isso faz muito sentido, então foi uma grande reviravolta. O próprio relaxamento, a gente teve momentos em que a gente começou a ganhar, começou a faturar, e a gente relaxou em relação à criteriosidade de saídas. E aí eu aprendi na prática que, cara, é assim para você perder 10% de margem de lucro, por exemplo. É facinho para você aumentar custo, mas não é tão fácil para você reduzir depois. Então, que você acaba, né, começa a gerar mais caixa, começa a aumentar faturamento, o coordenador pede um budget, você dá, você não pergunta muita coisa, então você flexibilizar isso. No nosso caso, assim, foi erros, porque a gente viu na prática que depois são meses para você conseguir voltar naquele seu cenário de uma saída X, saída Y. Então, esse é um dos pontos que a gente errou e hoje a gente já tem uma criteriosidade maior. Então, não importa o tamanho, cara, você tem que justificar um orçamento, você tem que ter muita clareza do retorno daquele investimento, tá? Então, esse foi um dos pontos aí muito, muito fortes, cara. E bom, cara, acho que outros erros que a gente tem também é ter, às vezes, demorado muito para investir mais em conhecimento e em networking, cara. Então, não um grande problema, uma cagada por si só, no sentido de ter trazido, né, prejuízos por não esse investimento, mas a gente deixou de ganhar. Então, depois que eu entendi que, cara, você investir no networking, você investir em viagem para estar perto de outros empresários, conhecer pessoas, às vezes uma pessoa faz diferença, já muda completamente, né, o cenário da sua empresa e conhecimento, né, é uma aula, é um insight que você tira, isso às vezes, cara, você tem uma ideia que você aplica e você retorna todo aquele investimento na hora, assim. E no começo é natural, né? E você às vezes tem um pouco de receio. Como é que eu vou investir 30, 40 mil para entrar num grupo de networking? Né? Como é que eu vou investir tudo isso para entrar em alguma coisa? E você não entende que, cara, às vezes você... conhecendo as pessoas, os negócios também saem de forma mais natural. Sim. Então, você estando lá, é um contrato bom que você fecha, que deu um super ROI, ou às vezes você não conhece um cliente, mas você conhece um parceiro que te indica para alguém que fechou um super contrato, e você tem que estar na rua, né, para fazer isso. Então, por muito tempo ali, eu estava dentro da empresa, operação, né, e você não quer largar o osso porque você tem medo de delegar. Pô, como é que eu vou parar de vender, cara? Eu
tô vendendo bastante, eu vendo bem, eu conheço a empresa melhor que ninguém. Para o cliente, com certeza faz diferença, né? Ele tá falando com o dono da empresa, com o sócio. Sim. Mas é você também aprender que o retorno disso acontece mais no longo prazo. Assim, é doído você delegar, você sair do operacional, é doído, mas depois você entende o significado. Assim. Então, não diria nem que são grandes erros, né? Mas mais aprendizados e coisas que eu faria diferente, né? Com certeza isso aumentaria e aceleraria o nosso processo de crescimento, cara. Eu não tenho dúvida nenhuma. E eu demorei para entender. São fases, né? Dependendo da fase que você tá, vem um erro, vem um aprendizado, pode encarar de qualquer forma, mas que acaba trazendo um prejuízo. Então, esse lance de, cheguei num nível de faturamento, posso relaxar? Cara, eu relaxei e vi que eu tive vários problemas. Então, aprendizado, mas de alguma forma errou. Todo mundo fala network, né? Network. Cara, mas se eu não investir nisso, vai demorar mais para alcançar os meus resultados. Porque eu até trago aqui que a gente tá uma pessoa de dobrar o tamanho da nossa empresa. A uma pessoa. Cara, uma conexão certa, você dobra, você triplica. Só que não adianta você investir em network ou em ambiente se você não tá preparado ainda. Então, tem até uma matemática que se você é muito bom, mas está no ambiente errado, você não prospera. Como deveria. Você pode até prosperar, mas muito aquém, né? Se você não é bom, mas está no ambiente certo, você também não prospera. Porque o ambiente certo exige pessoas certas. A melhor fórmula que eu vejo de network é uma pessoa preparada num bom ambiente, num ambiente próspero. Aqui, cara, é uma potência realmente de uma explosão de resultado. A gente tem vários cases até internos aqui de conexão com uma pessoa e dobrar o tamanho da empresa. Conexão num ambiente certo e dobra o tamanho da empresa. Porque é bem isso que você falou. Cara, tenho que investir nesses acessos, né? Acessar uma nova mentalidade. E até um outro complemento, assim, que talvez se encaixe um pouco mais com erros, né? Com decisões erradas, que até o que a gente estava falando, né? Um pouco no off, cara, e de fato foi um erro que a gente já cometeu no passado, e nem faz tanto tempo, que às vezes perda de foco. Então, você também às vezes quer olhar para muita coisa, você vê muita coisa dando certo, e você quer às vezes abraçar o mundo. Então, e você tenta criar, às vezes, ou uma unidade de negócio que não tem tanto fit com a estrutura que você tem ou com o seu core ali do negócio, né? Ou você quer... Essa eu sei pela própria pele, doída essa. Ou então, você sabe que tem um outro negócio, né? Então, enfim, um outro mercado que, cara, realmente ele é promissor, tem muita gente dando certo, e você... né, acaba querendo olhar, às vezes até, dependendo do perfil, você gosta de correr risco. Eu gosto de correr risco, por exemplo. Sim. Então, mas, cara, às vezes é um negócio que, cara, foge muito do seu know-how, muito do core, e não é tão simples de fazer. Então, né, não às vezes analisar, né, com um pouco mais de calma. E aí, quando você tem um negócio que, na prática, depois você viu que não é tão simples, porque fugiu muito do seu, né, da sua especialidade. Mas aí agora você tem aquilo para resolver também, e daí afeta a sua empresa que estava indo bem e você perdeu o foco. Sim. Né? Então, cara, eu acho que tomar tomar risco sempre tem que tomar. Então, eu acredito nisso, assim, todas as vezes que a gente chegou no outro patamar, cresceu, a gente tomou um risco. Nenhuma vez a gente, cara, achou um super formato de crescer em que não existia uma aposta, então é muito calcular. Sim. Mas ter também essa consciência de que, isso aqui faz sentido, não vai ser um grande desafio de foco, vai ser complementar de alguma forma ao negócio que eu já tenho, né? Então, eu já entrei de sócio em outras empresas e, cara, quando eu vi, sabe, não tem nada a ver com o que eu sei fazer na prática, me empolguei às vezes pelo momento, né? E você perde dinheiro, você perde tempo, perde foco. Então, acho que esse é um ponto importante e volta muito naquilo, cara, você investir às vezes em networking, em conhecimento. Cara, sempre vai ter alguém que você pode, às vezes, se apoiar, se inspirar, ter um mentor. Então, acho que o empresário, muitas vezes, acaba... Como toda pessoa, às vezes, tem um ego. Então, cara,
pega alguém ali que já criou algo diferente. Não tô dizendo que a pessoa é melhor ou pior que você, mas ela vai saber algo que você não sabe. Então, cara, troca ideia, investe nisso, porque às vezes uma pessoa te dizendo, cara, isso aqui é uma decisão errada por isso, você economiza muito dinheiro. Dinheiro, tempo de vida, nível de estresse, né? Porque deixa isso de existir. Eu até falei esses dias para um casal de mentorados nossos, que eles começaram a dar certo na empresa, saíram do faturamento de 20 mil, bateram 100 mil, e aí eles, não, que agora a gente vai abrir uma outra. Eu falei, calma, respira, vamos colocar essa em ordem, vamos fazer ela funcionar sem vocês, e depois a gente vai pensar em abrir outra, porque agora que deu certo, aí eles tiram a energia dali, abrem outra empresa, e aí aquela que ainda era um bebezinho que estava precisando da energia deles, não vai ter essa energia. E aí eles ainda ficaram meio assim, falei, pode confiar, faz isso aí que vai dar certo. E aí eles me agradeceram depois, eles falaram, tá lá, a gente ia perder as duas, porque a gente não ia ter braço nem para uma, nem para outra. Então essa é uma decisão, tá até naquele livro que eu compartilhei ali com você, da Única Coisa, é um livro, cara, que eu recomendo. Leia ele ou escute no Audible lá, que eu gosto bastante de audiolivro, que foi uma grande virada de chave que está fazendo a gente enxugar no nosso ecossistema para potencializar naquilo que realmente vale a pena investir energia, vale a pena colocar para ter essa rentabilidade, para alcançar esses 3 R's aqui, né? Que você falou. Bem massa, cara, legal. Cara, um outro exemplo bem peculiar, assim, mas eu acho legal bater nesse ponto, porque, né, eu te conheço, a gente já falou sobre isso, você já errou, eu já errei nisso. Me lembra, por exemplo, um amigo pessoal que também que é um baita empresário lá de Joinville, tem um escritório de engenharia, trabalham com grandes contas, né, e ele trouxe um caso parecido também para mim, em que eles investiram, né, empresa indo super bem, clientes grandes, Madeiros, C&A, Centauro, fazem projetos de engenharia, uma empresa super legal. Começou a dar o dinheiro, investiram numa franquia, não lembro qual que era, mas franquias que vão bem, assim, que tem um bom background, então Mini Calzone, esse tipo de franquias. Sim. Não lembro qual que era exatamente, não era Mini Calzone. E eles viram, cara, um mundo totalmente diferente, é um outro tipo de colaborador, é um outro tipo de negócio, você já lida com outro tipo de fornecedor, é venda de produto, eles vendem o serviço. E ele falou, cara, perdi uma grana, e aí eu tive que desapegar. Sim. Então, cara, e são vários exemplos que dá para lembrar, assim. Então, acho que é um grande ponto, assim, que eu também olharia com mais calma e me salvaria de dores de cabeça que eu já tive. Cara, mas é tão legal isso, porque se parar pra pensar assim e falar assim, tá lá, você faria diferente? Eu acho que eu não faria diferente. Porque isso me deu track record, me deu know-how pra falar que não faça, eu já passei isso na pele. Senão a gente ficaria muito no termo subjetivo. Minha esposa, às vezes, ela até fica meio louca comigo, assim, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer. E se der errado? Amor, se der errado, tá tudo certo. É mais uma coisa, né, que a gente aprendeu. Entrou num mercado, não deu certo, voltou. Porque se eu não fizer isso, eu nem tenho muita propriedade para falar, para ensinar, para trazer conteúdo. Então, faria diferente? Eu acho que não. O dinheiro que eu perdi, tá tudo certo. Foi um investimento em conhecimento. Mas aqueles que você faz também que dá certo, quando dá certo, dá muito certo e vale muito a pena, né? Então eu acho que esse é o aprendizado de tudo isso. Essa mentalidade é muito legal, cara, porque você também não adianta ficar se martirizando pelo erro que você cometeu, cara. Então, dessa nossa jornada teve um ano específico, não sei se, acho que foi o nosso 3º ano, que a gente tava crescendo cada vez mais. E a gente tomou, né, algumas decisões que foi o que, cara, vamos aumentar o time de vendas, vamos botar mais SDR, mais vendedor, vamos investir muito em tráfego pago e vamos tentar chegar num outro patamar de faturamento. A gente aumentou um pouco o faturamento, aumentou muito as saídas. Então a gente faturou mais e ganhou menos dinheiro, né? Gerou menos caixa. E eu batia muito nisso na época com o time inteiro. Porque a equipe sente quando a empresa também está gerando menos caixa, né? Falta budget de uma área, falta budget de outra área, etc. Sim. E eu martelava muito isso. A gente errou,
né? E a gente assume muita responsabilidade enquanto sócios, executivos da empresa, a gente errou. E a gente sempre buscou ter muita clareza com os colaboradores. Ó, a nossa estratégia é assim, por causa disso, para também fazer o time entender, né? Comprar o momento da empresa. Legal. E, cara, eu lembro que eu bati muito nessa tecla na época. Não é o melhor momento, os resultados não estão aparecendo. A gente agora está corrigindo a rota, mas eu garanto para vocês que esse vai ser o ano mais importante da empresa. E, cara, é dito e feito. Então, todo aquele aprendizado, cara, agora a gente tomou muito cuidado e entendeu. E agora a gente está no nosso melhor ano de geração de caixa, de faturamento e tudo mais. Mas eu tenho certeza que a gente não teria esse ano se a gente não tivesse cometido aqueles erros. Então, e você tem que inchar a empresa em um determinado momento, você tem que sacrificar margem, lucro, caixa, em prol de, cara, você está investindo em recurso, que são pessoas, treinando, capacitando, nesse momento o lucro espreme. Só que a hora que essas pessoas estiverem prontas, preparadas para ir para a guerra, elas vão trazer a vitória dessas próximas batalhas, né? Cresce e organiza, né? Exato, cresce... Não é para seguir a bandeira do Brasil, que é ordem e progresso, né? Progresso e ordem, né? Progresso e ordem, Porque senão você vai ordenar o quê, né? Exato. Vou organizar o quê se eu não cresci nada? Exatamente, cara. Exatamente. Então, pô, é um baita insight. Assim, a gente às vezes se martiriza, né? Mas até o ponto que tu trouxe, eu acho que é um ponto bem legal, assim... Pô, faria diferente? Talvez não, porque realmente, se talvez eu não tivesse cometido esses erros e você também, a gente não estaria falando disso agora. Sim, e sei lá, eu ainda tô nessa posição, né, como mentor de, sei lá, 270 empresários hoje no Brasil, cara, e eu posso falar com propriedade, não faça, senão você vai quebrar a cara. Uhum. E aí, se eu não tivesse falado, eu ia falar, eu li num livro, e aí no livro ele fala sobre... hard skills, soft skills, cara, e na prática, vamos ver como que funciona, totalmente diferente. Cara, e uma coisa que você fez, assim, que deu muito certo? A gente falou da sua fórmula empresarial, falou de uma coisa que deu muito errado, algumas coisas, né, que deram muita merda, e uma coisa que você fez, assim, um investimento que deu muito certo pra você. Legal, cara. Acho que o investir, né, em pessoas melhores que eu, foi algo que deu muito certo. Então, eu sempre entendi, cara, eu acho que até tive uma facilidade de entender que não era o meu objetivo ser o melhor em determinada coisa enquanto sócio, dono de uma empresa. Então, acho que ter olhado isso e ter entendido que, contratei alguém para o meu time de vendas, a pessoa começou a destacar, cara, essa pessoa aqui, vamos... né, deixar ela porque ela sabe mais que eu, investe, eu quero que você seja melhor que eu. Logicamente, e daí sempre investindo muito para garantir a internalização desse conhecimento, desse documento, para você também nunca depender de ninguém. Legal. Mas, cara, dá espaço de crescimento e realmente deixar as pessoas certas nos lugares certos. Então, para deixar um pouco mais claro, porque parece um clichê, mas, cara, você hoje consegue investir em formas de fazer isso de uma forma saudável, né? Então, juridicamente falando. Então, cara, uma coisa que a gente fez que deu muito certo foi, cara, explorar contratos de vesting com pessoas chaves da empresa. Então, cara, aquela pessoa muito boa, né? Para quem não sabe, até acho que é legal fazer essa explicação. Contrato de vesting é um contrato em que você estipula metas para um colaborador, né? Você tem diversos critérios e condições, e se isso é alcançado, né, a pessoa consegue uma participação, né, dentro da empresa e pode se tornar sócio da empresa. E, logicamente, fazer isso de uma forma correta, então calculada, mas entender, cara, que às vezes é melhor você ter 30% de uma empresa que vale tantos milhões do que você tem 100% de uma empresa que vale 100 mil reais. Sim. Então, essa foi uma das viradas de chaves interessantes pra gente, assim, que o Inácio, meu sócio, bateu muito nessa tecla até no começo. Nesse ponto, né, fazendo uma autorreflexão, eu vi um pouco mais de dificuldade até no começo de, será, cara, vale a pena ser diluído? E você entende que, cara, você não precisa correr esse risco de dar um percentual sem retorno. Estabelece claramente. Se a empresa, se você, né, enquanto head de vendas, por exemplo, head de um produto novo, você conseguir uma recorrência de tanto, você vai ter tantos por cento da sociedade. E você faz a matemática. Cara, hoje o meu valuation é X. Se eu consigo essa recorrência, eu consigo 10X.
nada mais justo motivar essa pessoa e compartilhar com ela o resultado. E isso fez total diferença até para a gente também poder olhar para outras coisas. Então, hoje a gente tem, né, um escritório de advocacia que não é daí, né, um desvio de foco, porque são serviços que complementam muito bem, né, o que a gente já tem de core, né, e você precisa ter gente boa para você também focar em outras coisas. Se você quiser abraçar tudo, não dá. Né? Então, cara, eu diria, né, ouvindo a sua pergunta, isso é uma das coisas que me vem à mente, é uma baita sabe? sacada, porque é investir nas pessoas certas, né, em pessoas melhores do que nós somos. Isso tem até dentro do livro A Regra é Não Ter Regras, da Netflix, né? Que ele fala que eles investem tudo que eles podem para trazer os colaboradores. E é uma busca, é difícil no começo, porque você não tem budget para trazer gente boa, e aí depois você se acostumou a pagar barato, e aí você tem que quebrar essa crença de começar a investir, pagar caro. E depois vem uma outra quebra de crença que você teve também, que é o programa de vesting ou de partnership, Sim. que faz muito sentido na minha cabeça, cara. Isso faz muito sentido. Até porque se você tem lá 5, 10 sócios trabalhando, comprometido com a causa, cara, você tem mais tempo livre para você também, porque eles estão lá, estão comprometidos, a pele deles também está em risco. Então eles vão dar um esforço maior em tudo aquilo. Eu sou bem adepto a isso. A gente tem até 2 colaboradores que se tornaram sócios da gente. A gente tem esse programa aqui dentro da empresa também. A pessoa performou, cara, eu quero mais que ela se torne sócio. E lembrando, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não quero dar um negócio que é meu. E se eu tenho alguma desavença com esse colaborador, depois agora ele é meu sócio? Mas dentro do contrato de vesting, você ainda tem o voto lá total. Se você quiser, você faz ali uma votação e você, como sócio majoritário, você consegue comprar aquela participação da pessoa, né? Cara, é exatamente isso. Assim. Hoje, no nosso escritório de advocacia, um dos serviços que a gente presta muito são esses contratos societários. E, cara, o feedback dos nossos clientes, cara, majoritariamente é isso. Cara, o vesting fez eu chegar num outro patamar da minha empresa. Primeiro que você ter sócios bons é muito bom, né? Sim. Então, eu estava um tempo sem viajar, viajei agora, fui para os Estados Unidos, fiquei quase um mês, cara. Cara, você poder fazer uma viagem sabendo que você tem sócios bons, comprometidos, engajados ali, cara, porque no fim você também tem que viver a sua vida, cara. Então, né, se você não tirar férias em 20 anos, cara, alguma coisa tá errada. Então, isso é muito bom. E eu acho que entra muito, Fernando, na questão da consciência e do conhecimento do empresário. O empresário, às vezes, ele só olha como é que eu vou dar uma percentual e essa pessoa resolve não querer mais trabalhar amanhã. E o empresário não entende que você consegue estrategicamente deixar isso em contrato para você não ter esse problema. Então, você coloca ali um prazo mínimo de permanência da pessoa. Se ela sair nesse prazo, ela perde as cotas que ela ganhou. Deliberações, né? Você pode ter um acordo de sócios que vai dizer que para tal questão, né, é um percentual de sociedade que você vai deter, então o voto basicamente vai ser seu. Em determinadas decisões, você tem um voto ali de desempate, por exemplo, se você tem um número ímpar. Então, tem um formato, né, jurídico que você consegue deixar isso redondo. Por isso que esse trabalho de vesting, né, e contratos societários, ele tem muita estratégia de negócio por trás. Então, cara, acho que é essa pegada. E entender o que aquele cara pode fazer, aquele colaborador pode fazer que você às vezes não tem tanto conhecimento. Porque acho que faz parte do empresário ele entender que ele tem pontos positivos e negativos. Sim. E você, com certeza, sabe no que você é bom e no que você é ruim. E vamos falar do processo de modelagem, né? Se a gente falar qual que é o processo que é mais usado hoje, que envolve tudo isso que a gente falou, de network, de ambiente, de mentor, é o processo de modelagem. Eu tô ali porque eu tô vendo o que outras pessoas estão fazendo e estão tendo sucesso. E se a gente olhar, é o processo que as grandes startups fizeram para conseguir crescer, que as maiores empresas do mundo fizeram para conseguir chegar onde chegaram. Apple fez isso, sei lá, todas as startups fazem porque eles não têm dinheiro para ter os melhores programadores
as melhores pessoas de tecnologia, os melhores gestores, e elas falam, cara, vamos entrar aqui, todo mundo correndo risco. Você divide o risco. E a gente divide o risco, mas divide o resultado. A pessoa, beleza, eu posso não ganhar nada, mas eu posso fazer parte de um negócio multimilionário, Exato. que talvez eu nunca ganharia alguns milhões em um formato de 2, 3, 5 anos. E aqui dentro eu posso ganhar 10 milhões de reais porque a empresa cresceu. Exatamente. Então Cara, exatamente, cara. Acho que é muito disso, assim. Então, assim como o empresário também não chegaria lá sem esse colaborador que fez o vesting e comprou junto. Então, o cara tem ali, né, a pele no jogo, né, e corre o risco como todo mundo. Sim. E é isso, cara. E aí envolve, acho, realmente muito a estratégia por trás, né, do empresário, né? Então, o empresário entender onde que ele quer chegar. Você consegue chegar nisso sozinho, né? Onde que você não consegue, então vamos trazer alguém. Tem muita gente boa no mercado que às vezes quer ter uma oportunidade de poder ter participação, poder ser sócio. Muita gente que tem um perfil empreendedor que pode ajudar. E, cara, fora que você tem mais gente para discutir ideias, né, mais pontos de vista. Logicamente, presumindo que essa pessoa ela tem um fit cultural também, não basta ter as hard skills necessárias, total. Né? Mas, cara, hoje em dia somos em 3 sócios, mais 2 colaboradores investem que estão no processo e vão conseguir as participações porque fizeram um excelente trabalho. E hoje é muito mais fácil e dá muito mais segurança você tomar uma decisão depois de saber que foi discutido com 5 pessoas competentes que estão na mesa, né, trazendo diferentes pontos de vista, né, e até trazendo um adendo de toda essa questão societária. Uma outra virada de chave também que a gente teve, por a gente ser muito novo, não ter tido experiências prévias, foi, cara, não ter medo de discordar, né, e trazer contrapontos para os sócios, etc. É uma linha muito tênue porque, no geral, muita gente às vezes acaba ficando muito ali com os nervos à flor da pele, briga de sócio. Eu posso dizer que, cara, a gente nunca teve uma briga, né, dentro da nossa sociedade. Vocês já fizeram terapia de sócios? Não, nunca fizemos, mas eu sei que muito sócio faz. Eu já ouvi falar, inclusive eu vi o Thales Gomes falando dele lá. Que eles fazem, né? Sim, e aí eu vi e falei, cara, nunca fiz terapia de sócio. Não fiz nem de casal, imagina se eu faço de sócio. Minha mulher me mata, ela fala assim, você é louco, você não fez nem comigo, vai fazer com sócio? Mas, cara, brincadeiras à parte, depois que eu entendi, né, enquanto, cara, Henrique, pessoa física, que a divergência, às vezes, cara, te bota num outro patamar de discussão, cara, isso melhorou muito, quando eu não tive mais medo de, às vezes... Porque no começo, às vezes, você tem esse receio, né? Pô, me dou super bem com o meu sócio, ele tá engajado com uma ideia, pô, vou lá e vou jogar água no chopp do cara, né? Mas aí você começa a olhar isso com uma maturidade de que, sim, cara, eu vou garantir que ele vai trazer os contrapontos para... Então, hoje eu brinco que eu sou o sócio chato, assim. Às vezes meu sócio traz uma ideia, eu adorei a ideia. Mas não, mas peraí. Cara, a ideia é muito boa, mas, cara, isso. E da mesma forma, quando eu trago uma ideia, cara, achem erros nessa ideia. Legal, não tenho medo de... Cara, é a melhor coisa, tem que assim. entrar pro confronto, você põe em xeque realmente aquela ideia, exato, vê se tem algum ponto cego. Senão, exato, você tá lá no ponto cego, tá emocionado, achando que vai ser uma baita de uma ideia e tá trazendo um baita de um prejuízo. Henrique, eu quero te agradecer a presença, obrigado aí, cara, por ter aceitado o convite. E deixa uma mensagem final aí pro pessoal, pra gente... Boa. Bom, agradecer primeiro, Fernando. Super legal, assim. Realmente passou muito rápido. Vi agora no celular e tomei um susto até corar. Mas eu que agradeço. Deixar a Muvon à disposição, né, a nossa equipe à disposição. Tirem dúvidas. Então, se quiserem, né, entrar em contato também para falar de toda essa parte inicial da nossa conversa. E é isso. E corram riscos, né? E que uma hora o resultado vem e acho que é isso, cara. Boa, tá aí. Com riscos calculados. Tamo junto e até o próximo Fórmula Empresarial Cast.